portanto, a importância tão grande, né, de essa relação das mulheres latino-americanas e africanas, né, das mulheres negras e indígenas latino-americanas dentro do movimento feminista. Isso que ela está defendendo bastante, né? E ela vai falar dessa questão racial no Brasil e também nos países de colonização espanhola como uma questão que não surge apenas do processo de escravização. Ela diz, a sociedade ibérica, né, espanhola e portuguesa, ela já tinha uma racialização muito grande. Os países, esses dois países, né, da Península Ibérica, lutaram contra mouros, que eram povos advindos do norte da África, sobretudo, povos negros, em uma luta religiosa, mas também racial, também marcada pela racialidade. Então, quando eles chegam a colonizar o Brasil, essa marca já está presente no seu pensamento, no seu modo de compreender a diversidade. Isso é muito, muito forte, muito grave, né? Então, herdeiras históricas das ideologias de classificação social, racial e sexual, assim como das técnicas jurídicas e administrativas das metrópoles ibéricas, espanhola e portuguesa, as sociedades latino-americanas não podiam deixar de se caracterizarem como hierárquicas. Então, tanto essa questão da racialização quanto a questão do gênero, né, do lugar das mulheres, estava posto muito fortemente nas sociedades ibéricas, então não tinha como ser diferente nas sociedades latino-americanas. Racialmente estratificadas, apresentam uma espécie de contínuo de cor que se manifesta num verdadeiro arco-íris classificatório. No Brasil, por exemplo, existem mais de 100 denominações para designar a cor das pessoas. Nesse quadro, se torna desnecessária a segregação entre mestiços, indígenas e negros, pois as hierarquias garantem a superioridade dos brancos como grupo dominante. Então, o que ela está falando aqui? Está falando o seguinte, não foi necessário uma lei de apartheid social no modelo da África do Sul, no modelo dos Estados Unidos, no Brasil, porque a segregação já acontecia pela estratificação social, né? Que é aquele papo lá do Milor Fernandes. O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz, a ideologia do branqueamento, tão analisada por cientistas brasileiros. Transmitida pelos meios de comunicação de massa, essa ideologia do branqueamento, e pelos sistemas ideológicos tradicionais, inclusive pela escola, essa ideologia reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores da cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros e universais. Aquilo sobre o qual a Chimamanda fala, né? Lá no Perigo de uma Única História. Uma vez estabelecido, o mito da superioridade branca comprova a sua eficácia e os efeitos da desintegração violenta, de fragmentação da identidade étnica por ele produzidos. O desejo de embranquecer, que também aparece lá no texto do Fanon, né? De limpar o sangue, como se diz no Brasil. No Brasil tem essas expressões, né? Está embranquecendo, está limpando o sangue da família, né? Isso é internalizado, esse desejo de embranquecimento, com a consequente negação da própria raça e da própria cultura. Aí a gente vê no documentário isso aparecendo como sendo uma experiência da própria Lélia Gonzalez, né? Uma experiência superada, né? Muito bem superada. E aí ela vai dizer que os discursos dos cientistas sociais, cientistas políticos, antropólogos, sobre o período da escravização
são muito mais numerosos do que os discursos, os estudos, as pesquisas sobre o negro depois da abolição da escravatura. E isso é sintomático também. Esse silêncio ruidoso sobre as contradições raciais atuais se fundamenta modernamente num dos mais eficazes mitos de dominação ideológica, o mito da democracia racial, sobre o qual a gente já falou. Ela diz: vale notar que mesmo as esquerdas absorveram a tese da democracia racial, à medida que, nas suas análises sobre nossa realidade social, jamais conseguiram vislumbrar qualquer coisa além das contradições de classe. Então, centrar apenas nas contradições de classe, na luta de classes, desconsiderando a questão racial, é ver a coisa de maneira equivocada, né? É ver pouco. De maneira parcial, pelo menos. Ela diz que aí ela vai falar sobre a Revolução da Nicarágua, né, que depois até tenho vontade de estudar mais sobre isso. Tem uma coleção sobre revoluções, uma coleção de uns livrinhos pequenininhos assim, e tem um sobre a Revolução da Nicarágua, mas eu nunca li. Mas ela vai falar da Revolução da Nicarágua, né, a Nicarágua como um país que em 1987, durante a sua Assembleia Nacional, aprovou e promulgou o Estatuto da Autonomia das Regiões da Costa Atlântica da Nicarágua, reconhecendo a diversidade de povos que compunham aquele país, com suas línguas, com suas culturas, com suas religiosidades, enfim, um reconhecimento, né, estatuto, uma constituição que implicava num novo reordenamento político, econômico, social e cultural, e que respondeu às reivindicações da participação das comunidades ali daquele país. Então, com autonomias para essas regiões, para esses grupos, para esses povos poderem se autogerir, né? E um dos grandes efeitos, né, desse reconhecimento dos direitos políticos sobre a terra, religiosos, linguísticos, a grande transformação dessa comunidade, desse país, né, fez com que mais de 19 mil indígenas que haviam abandonado o país retornassem, né, retomassem ele. Então é uma das grandes conquistas desse povo que lutam para construir uma nação nova, multiétnica, pluricultural e multilingüe, baseada na democracia, pluralismo, anti-imperialismo, eliminação da exploração social e opressão em todas as suas formas. Olha que coisa bonita, né? Pois bem, no fim do texto, ela vai falar, então, desse feminismo afro-latino-americano, né, como uma proposta. Ela vai falar de todas as contradições dentro do movimento de mulheres, né, no feminismo, todas as contradições também no feminismo, também no movimento negro, né, mas principalmente no movimento de mulheres, e a necessidade, então, né, de romper com isso. E ela fala uma coisa bastante importante, né? Que começa a surgir um movimento de feminismo negro no Brasil, que teve, né, no Brasil, não só no Brasil, na América Latina e na África, né, que denunciam a situação de discriminadas das mulheres negras. E ela fala que denunciam no Brasil essa segregação das mulheres, né, na fala: branca é para casar, mulata para fornicar, negra para trabalhar. Isso é muito forte, né? Esse papel atribuído às amefricanas, né? Amefricanidades vem daí, né? As chamadas pretas e mulatas, né?
esse mulato é uma denominação bastante pejorativa, né? Bastante violenta, porque é uma comparação com as mulas mesmo. Elas tornam esses corpos objetos sexuais, né, animalizados, ou objetos de trabalho de carga. Então colocam as mulheres afro-americanas apenas nesse lugar. E se o feminismo, então, não consegue reconhecer isso, essa diferença na opressão das mulheres brancas e das mulheres não brancas, ele não consegue lutar efetivamente por uma transformação. E é isso, ela termina o texto, né, muito bonito, dizendo muita sorte, mulheres, para esse movimento de um feminismo afro-latino-americano.